Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Pessoal entrando aos poucos, vou esperar vocês entrarem para a gente começar. Estão me ouvindo bem? Confirmem para mim que o áudio está saindo, que a gente começa uma aula tudo certinho, fazendo de um lugarzinho diferente. Ia usar um quadro muito bonito que a Lígia Ortiz fez para mim de fundo, mas aí não vai dar, porque eu tenho que ficar muito próximo. Olha que quadro lindo que eu ganhei, que eu me ganhei. Aí sim, hein? Vamos lá, pessoal. Se o áudio tá bom, se tudo tá certinho, vamos começar mais uma live. Tô bem vermelho hoje, mas é mais a iluminação aqui desse quarto que me deixou assim. Vou desativar os comentários um pouquinho e ao fim da live eu ativo de novo. Pode ser? Beleza, pessoal. Então, bem-vindos. Desde o lançamento do curso de Drive Aguna eu me ausentei um pouco. Até durante o lançamento do curso de Drive Aguna eu estava muito dedicado aos meus pets. Mas assim que a gente fez o lançamento, eu comecei a me dedicar novamente aos meus pets. E aí vamos voltando aos poucos às nossas lives de segunda, quarta e sexta, 12h40. Tudo bem? Então a proposta hoje é que a gente possa falar sobre cicatrização, sobre ferimentos, sobre técnicas de cicatrização, técnicas de restauração dos tecidos que foram danificados por problemas físicos, né? Pancadas, cortes, queimaduras, fissuras, fraturas e por aí vai. Então, vamos falar um pouco das bases do Ayurveda, como a gente sempre faz. Vamos conectar o pessoal com esse início, meio e fim, para que isso seja bem aplicado na vida de vocês. Eu sempre falo dos 3 doshas, né? Vata, Pitta e Kapha. O Vata é o espaço vazio pelo qual a minha voz se move. O Pitta é o metabolismo que discerne o que eu estou dizendo e transforma em informação, em cognição. Escolhe o que você quer ouvir, o que você não quer ouvir. E se você lembra ou não lembra do que eu estou falando, que é o Kapha. Eu acredito que o Kapha de vocês está cada dia melhor. E acredito que eu não preciso entrar em dosha hoje de novo. Então a gente vê essas 3 características dos doshas nas pessoas: a leveza e o ressecamento do Vata, a acidez, a inflamação e o calor do Pitta, e a mucosidade, o peso e a letargia do Kapha. Quando eu ingiro um elemento, esse elemento passa pelo meu fogo digestivo. Então se aquilo vai digerir bem ou mal, a primeira coisa que vai mandar naquilo é se o meu fogo digestivo está presente. É a primeira coisa. Depois que eu começo a digerir aquele elemento, tirei do estômago, tirei do intestino delgado e mandei para o fígado começar a produzir sangue, aí eu não dependo mais do Agni, né, do fogo digestivo. Eu dependo dos Dhatu Agnis, o fogo que existe nos tecidos. Então quando eu como alguma coisa e o meu fogo digestivo é responsável por transformar aquilo em plasma, a leitura que meu estômago faz, a leitura que meu intestino delgado faz, e as secreções biliares que vão sendo produzidas ali, elas vão pegando aquelas grandes partículas e quebrando em partículas pequenas. Mas a releitura de que uma partícula pequena da banana agora vai se transformar em um pouco de plasma, em um pouco de sangue, é feita pelo fogo digestivo dos tecidos. Então são os Dhatu Agnis. Se a gente tem 7 tecidos: plasma, sangue, tecido muscular, tecido gorduroso, tecido ósseo, tecido nervoso, tecido reprodutivo, a gente tem 7 Dhatu Agnis, 7 fogos digestivos, 7 fogos de tecido, tá bom? Então o fogo dos nossos tecidos é responsável pela transformação deles. E aí eu fico explicando por A mais B para os meus pacientes que não adianta, por exemplo, se você tem um corpo frio e seco, você consumir salada para emagrecer, porque o potencial de fogo da salada é frio. Para quem tem corpo frio, tudo que é frio é veneno, desde uma água até uma salada, que é um elemento de nutrientes frios. Os nutrientes dos elementos, eles vão ser biodisponíveis, eles vão estar disponíveis para você de acordo com essa propriedade digestiva do fogo ser abundante, ser adequado, ou estar em déficit e não fazer essa digestão. Então quando a gente fala em processo de cicatrização, processo de restauração de ferimento, seja queimadura, seja osso quebrado, seja um corte, por exemplo, a gente tem que levar em conta se os tecidos estão adequadamente digerindo tudo que aparece a eles. E a melhor forma de você perceber digestão de tecido é você observar as suas excreções, principalmente suor e urina, tá? Porque às vezes a excreção
do dejeto está mais ligada com o que você digeriu, com o que você está digerindo. Mas a excreção da urina está muito ligada ao plasma, a excreção do suor está muito ligada ao sangue, ao plasma, ao tecido muscular e ao tecido gorduroso. Então a qualidade do meu suor, né, aquela pessoa que sua e deixa um odor, você sabe que dependendo do odor ácido, do odor doce, do odor mais terroso, você sabe do vata, pitta e kapha desse indivíduo. Então, quando eu tenho um desequilíbrio, né, vamos falar assim, primeiro vamos começar lá no topo. Ó. Se esse indivíduo tem um desequilíbrio de ressecamento, vata, ou de acidez, pitta, ou de mucosidade, kapha, a primeira coisa que eu tenho que pensar em processo de cicatrização é restaurar isso daí. Tá? Então eu não preciso pensar em qual é o melhor cicatrizante, qual o alimento que regenera osso, se eu estou com um vata seco, se eu estou com um pitta inflamado, se eu estou com um kapha mucoso. Então não adianta você querer fazer uma coisa muito maravilhosa se antes de você se fraturar você já estava carregando um distúrbio de dosha. Tá? Você já tá carregando um desequilíbrio. Então primeiro você trata o que está despontando. Eu tenho azia. Então você vai primeiro tratar a azia para depois pensar naquela cicatriz que você quer tirar com a alimentação. Porque o próprio tratamento da disbiose dos doshas ali no processo digestivo já é mais da metade do caminho de qualquer processo de cicatrização. Então, primeira coisa, existe AMA. AMA é biotoxina. Existe a toxina do vata, a toxina do pitta, a toxina do kapha. Por isso que terapeuta de Ayurveda bom é implicante com dieta de internet, com aquilo que é bom para todo mundo. Aqui, ó, essa dieta aqui é para você perder tanto peso em tanto tempo. Não existe isso, não existe um conhecimento que seja bom para todas as pessoas sem levar em conta a singularidade de cada indivíduo. Então você precisa saber se analisar para saber se você está com excesso de vata, excesso de pitta, excesso de kapha e remediar esses doshas ali primeiro. Se o fogo digestivo está bom, então o que você comer vai ser bem digerido. Se o fogo digestivo está fraco, então não adianta eu te dar alguma coisa sem antes melhorar esse fogo digestivo. Se o fogo digestivo está muito forte, então primeiro eu preciso diminuir esse excesso de acidez, esse excesso de queimação, para depois pensar, por exemplo, em um osso sendo selado. O que sela osso é estabilidade. Aí eu vou lá e estou com o corpo todo ácido, todo móvel, todo agitado, todo estressado. Aí eu não vou ter uma boa regeneração. Então, bases que a gente falou até agora: tecidos, fogo digestivo dos tecidos, potencial de digestão e biotoxinas, né? Toxina de vata, de pitta e de kapha. A pessoa está muito seca, está muito inflamada ou está muito pesada, cada uma tem que tratar de um jeito, tá bom? Agora, quando eu consigo ver que a pessoa está com o dosha adequado, os tecidos estão bem, ela está com fome, ela está com as excreções em dia, aí a gente pode falar em cicatrização. Tá bom? Por que eu tô falando de cicatrização? Porque eu tô com um sucesso tão legal com os meus pets e assim, sou muito moleque, já me arrebentei pra caramba, não deixo de fazer uma arte e tenho poucas cicatrizes até. Então vamos trocar uma ideia de cicatriz, vai. Primeira coisa, você já tem uma marca de cicatriz no rosto, na pele, seja onde for, marca de cesárea, marca de operação de lombar, marca de quem tomou uma pancada no rosto e não foi um soco não, tá? Mas tem um risco aqui próximo do seu olho. Então o que você pode fazer? Isso aqui já foi vermelho, já foi roxo. Óleo de rosa mosqueta. Tá? O problema é que o óleo de rosa mosqueta que a gente encontra na maioria dos estabelecimentos hoje em dia é uma mistura de um monte de coisa com 7, 10% de óleo de rosa mosqueta. Então você tem que encontrar um óleo de rosa mosqueta, geralmente ele vem em embalagens de 10 ml, mas é um óleo mais caro, assim, uns R$60, 10 ml de rosa mosqueta. Mas 10 ml de rosa mosqueta você vai pingar pra caramba, você vai usar um ano isso daí. É uma gota na cicatriz, faz uma massagem ali e é isso, tá? Um mês de rosa mosqueta, você tira a maioria das cicatrizes, tá bom? Marca de cicatriz, vem cicatriz feia, vermelha, roxa. Agora, para queloide, tá? Você tem que misturar, olha que legal, uma parte de rosa mosqueta para uma parte de óleo de rícino para uma parte de óleo de copaíba, tá? Então, queloide, de óleo umectante, penetrante e que desfaz cálculos, que é o óleo de rícino,
um de óleo restaurativo do ambiente, que é da pele, da região, que é o óleo de rosa mosqueta, e um de óleo amargo, que seja penetrante e ressecante, que é o óleo de copaíba, tá? A galera que está no curso de Dravya Guna, de Alquimia e Remédios Caseiros, que as inscrições se encerraram recentemente, tem um conhecimento bem aprofundado dentro dessa área, acredito que está pegando com mais facilidade a aula de hoje. Então beleza, começamos ali pelo externo, mas no caso foi um raladão, né? Pra quem me viu aí há uns meses atrás, minha gata subiu numa palmeira e eu fui na palmeira pegar a gata, assim. Quem não viu essa história, depois dá uma olhada aqui nos meus destaques, Pin the Feelings, tem a gata em cima da palmeira que eu fui pegar. E aí quando eu tava em cima da palmeira com uma mão pegando a gata, a outra eu tive que segurar a árvore, meu braço deslizou e ralou, assim. Para queimaduras, queimadura não, para ralado, ralado é uma perda de pele ali. Você tem que colocar alguma coisa doce. Como assim doce, né? Doce é aquilo que tem energia de constituição de tecido. Você vai colocar ghee e você pode colocar ghee com babosa. Mas se você não sabe qual é o seu doce, se sua pele é vata, põe ghee puro, tá? Então, a melhor coisa que você faz para ralado, para esse ralado que perdeu um pedaço de pele, é ghee puro, tá? Não é óleo de coco, não é óleo de gergelim, não é óleo de copaíba, é ghee puro. Não é ghee vegano, é ghee puro, tá? Agora, uma outra coisa que lembra um pouco esse tipo de ralado é uma queimadura, né? Porque a queimadura ela vai também na parte superficial da pele, destruindo as camadas. Então, quer vir aqui, nego? Vem cá pra live de hoje, então. Não quer? Então não vem. Meu cachorro tá meio indeciso hoje. Então o que acontece? Para queimadura, você teve uma região do corpo que você aumentou o fogo daquela região. E aquele aumento de fogo está digerindo, queimando, é Agni, né? Pita. Então você precisa de alguma coisa que seja anti-pita. E assim, como está queimando, você não põe uma panela no fogo sem que tenha alguma coisa na panela. Então é meio que legal você também, além de diminuir o fogo, também colocar alguma coisa ali. Tá? Então a gente vai diminuir agora. Você quer vir, né? Então vem. Tá adulto demais pra ficar assim, hein? Então beleza, a gente vai fazer para aumento de fogo babosa pura, tá? Então você vai pegar o gelzinho da babosa. A galera do curso de Dravya Guna já conversou sobre processos de colheita de babosa, mas pra gente revisar, basicamente, você colhe a babosa de manhã, tá? Pega as folhas mais maduras, são as folhas que estão mais ali embaixo. E é para uso externo, então pode pegar a folha madura ali, não se preocupe muito com lua, com chuva, com não chuva, com flor, com não flor na babosa. Pega a folha madura dali de baixo, usa o gel em cima da queimadura. Pode passar, pode bater o gel, pode amassar com um garfo para diluir, passa ali. Mas isso vai diminuir o fogo. Se a nossa panela estava no fogo sem nada dentro, não é só diminuir o fogo que ajusta as coisas, a gente tem que jogar alguma coisa doce ali. Então a gente vai fazer 1 para 1 de babosa com ghee. Olha o ghee aparecendo de novo. A maioria das queimaduras, o pessoal fala, passa pasta de dente, passa manteiga, passa margarina. Pasta de dente tem uma sensação fisiológica de refrescância, mas é só uma sensação, não é um efeito, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses alternativos aí para queimadura. Agora a manteiga não é tão ruim assim, manteiga é uma boa opção. Mas a gente tem que pensar justamente que o que gera a dor na queimadura é o fato, olha que interessante, dela estar em contato com o ar. Então quando você tampa a queimadura com alguma coisa que impede o contato direto com o ar, já diminui assim uns 70% a dor. E isso é uma capa de ghee e babosa, tá bom? Ghee e babosa. Não pode colocar, foi até bom eu errar falando cúrcuma, não pode colocar cúrcuma em queimadura. Porque o potencial da cúrcuma é quente e a queimadura já é quente, tá bom? Então em queimadura só coisa fria. Aí o óleo de coco é frio, mas por que ele não é interessante para queimadura? Porque ele não é doce como o ghee, tá bom? Então queimadura boa, uma pasta de 1 para 1 com babosa e ghee. Você pode bater isso ali com garfo no liquidificador e deixar na geladeira, vira uma pomada, que o ghee endurece, a babosa dá uma solidificada, aí você tem uma semaninha de pomada ali antes dela mofar, geralmente, tá? E aí é bem legal de você estar usando esse tipo de cicatrização e ter esses elementos em casa. Aí quando a gente começa a falar de cicatrização de cortes, aí a gente já tem que pensar em outras propriedades. Porque quando você corta, você fez ali, você está abrindo um espaço na sua pele, a pele se distancia. E aí a cicatriz é a má conexão que existe nessa adesão,
fazendo com que você não gere exatamente os tecidos que você queria gerar. Então, quando você tem um corte, a pele começa a se afastar. Se eu colocar alguma coisa doce na pele, como ghee, por exemplo, eu vou umidificar a pele, mas eu não vou fazer a pele se juntar. O que junta é a propriedade amargo e adstringente. Aí que entra a cúrcuma. A questão da cúrcuma, ela acaba vindo justamente como um antibiótico, adstringente, fungicida, bactericida. Basicamente, todas as especiarias são fungicidas, bactericidas, antibióticas, nem sempre são anti-inflamatórias como a cúrcuma, tá? A questão é que geralmente uma especiaria é quente. A cúrcuma ela é meio quente, mas ela é muito mais adstringente do que quente. Então por isso que eu falo pra galera tomar cuidado com esse negócio de tomar shot de cúrcuma com limão e própolis de manhã, que de todas as coisas ressecantes e quentes que você tem para fazer, essa é uma das mais ressecantes e quentes que as pessoas têm para fazer. Então cuidado com esses shots meio doidos aí que não levam em conta o que está rolando com você agora. Então, para a gente fazer o nosso tratamento para tecidos cortados, né, a gente vai estar pensando justamente no uso direto da cúrcuma. Só que aí a gente tem que começar a dar uma estudada nas secreções dessa pessoa. Se ela está com secreções, indicando que ela tem, por exemplo, um suor muito ácido, aí eu vou colocar só a cúrcuma e deve funcionar bem. Mas se é uma pessoa de pele muito seca, um vata de pele muito branca, por exemplo, que não tem muitas secreções, e quando eu falo secreção é tipo, tô conversando e tá saindo oleosidade aqui, isso é secreção, tá? Suor e coisa e tal. Então quando eu estou fazendo um processo de restauração e vejo que a pessoa não tem secreção, é legal colocar cúrcuma com mais alguma coisa. Então os primeiros dias de cicatrização da minha gata, eu usei muito um chá de cúrcuma com babosa, com confrei, porque eu queria que fosse algo úmido e penetrante e tinha um buraco na pata da minha gata. Se eu preenchesse esse buraco de cúrcuma, esse buraco ia continuar ali. Então eu precisava só limpar e deixar que a região começasse a se restaurar. Limpar e deixar que a região começasse a se restaurar. Então a restauração de cortes, de ferimentos, você tem que usar alguma coisa adstringente para dar uma fechadinha, mas aí você tem que estudar o resto. A pessoa está muito quente, então pode ser cúrcuma com babosa. Porque a cúrcuma já é quente, a babosa é fria. A pessoa está muito seca, cúrcuma com ghee. A pessoa está muito mucosa, pode ser só a cúrcuma pura também, tá? Então em cada casinho a gente vai acabar tendo um leve afunilamento que vai fazer com que a gente consiga escolher melhor o que precisa ser feito. No 4º para o 5º dia, que a cicatriz da minha gata, por exemplo, começou a ficar mucosa, aí eu parei de fazer o chá e colocar a pata dela no chá e comecei a colocar cúrcuma com ghee, pastinha de cúrcuma com ghee, pastinha de cúrcuma com ghee. Quando eu vi que o medicamento continuou úmido, eu coloquei cúrcuma pura. Quando eu vi que o medicamento secou bem, não tinha mais secreção, eu comecei a colocar ghee e com uma raspinha de cúrcuma. E assim, tá perfeito o ferimento, eu tô querendo tirar já o negocinho, mas ela fica lambendo, então vou deixar mais uns dias. Então assim, cicatrização de corte, é legal você estudar o indivíduo, entender o dosha para escolher com pontualidade o que fazer, porque a regeneração é muito rápida se você fizer bem feito, tá? Agora, regeneração óssea, né? Infelizmente se tornou minha regeneração preferida nos últimos 5 anos. Eu tive 2 ossos quebrados. Um foi o pessoal chama de fratura de pugilista, e o outro foi uma fratura no escafoide, que é um ossinho que tem aqui. Tudo fazendo bobeira, tudo fazendo arte, né? Então, eu pude ver o seguinte, dentro da minha experiência, eu às vezes vou dizer uma coisa que não condiz com o que vocês estudaram. Se vocês, um ortopedista vai me dar uma bronca do que eu vou dizer, é possível, mas eu estou falando dentro da minha experiência, tá? Não quero dizer que outra pessoa está errada nem nada assim. As pessoas indicam muito para fraturas ósseas um barato frio. Bota gelo, bota isso, bota aquilo. Me diz uma coisa, quando fica frio, não é um período que os nossos ossos doem? O tempo mudou muito rápido, esfriou muito rápido, o osso dói. Aí eu sei que vai chover hoje, o tempo vai virar e vai esfriar porque eu tô com artrite, porque o meu joelho tá rangendo. Então o frio, ele é vata, e o vata é dor. O frio é dor, o tecido ósseo é frio. Como é que você pega e monta um sistema de ferragens, por exemplo? Você bota um ferro no outro e solda aquilo, é pelo calor. Então o soldar tecido ósseo é por calor.
tá? Por adesão, por união. E aí essa propriedade de gerar proteção na região, o CAFA é o que constitui tecido. Então é colocar, você tem que imobilizar? Tem. Qual o problema de você imobilizar? Cara, 10, 15 dias de gesso, qualquer membro fica muito seco e muito desvitalizado. Então, contrariamente ao que os ortopedistas me indicam, contrariamente aos fisioterapeutas me indicaram, quando eu fraturei o escafoide, que é um ossinho pequenininho aqui de difícil cicatrização, me falaram 40 dias de gesso e 2 meses de fisioterapia e provavelmente você vai ter uma artrite fantasma. Quando eu tive fratura do pugilismo, o cara falou, cara, tu vai ter que fazer cirurgia ou então ficar 40 dias de gesso para depois a gente ver o que a gente vai ter que fazer, mas vai precisar de uns 3 meses de fisioterapia e você vai ficar com a mão torta. Quando deu 11 dias, eu tirei o gesso, botei o gesso na água morna, tirei o gesso. Não é para vocês fazerem, eu estou dando um relato, tá? Coloquei uma tala que a minha mão ficava exatamente na mesma posição que estava no gesso. Então, o escafoide era assim. E a fratura do pugilista era assim. Então, minha mão tinha que ficar exatamente como estava ali. Só que aí, uma vez por dia, eu conseguia tirar a tala, pegava um óleo de gergelim misturado em 1 de gergelim com 1 de rícino com 1 de ghee. 1 de gergelim, 1 de rícino e 1 de ghee. Fazia uma massagem com óleo quente mesmo. Ficava ali, ó. Eu lembro que meu braço não mexia, eu não podia mexer o braço, que doía muito. Eu fazia a massagem assim bem de leve. Aí eu ia e colocava a tala. Passou 3 dias, o meu braço começou a ficar forte, começou a ficar quente, começou a ficar vermelho. Eu acordava à noite sentindo uma sensação de coceira dentro do osso. Quando a cicatrização está muito boa, você vai sentindo coceira. Essas 2 fraturas com 40 dias estavam completamente inteiras. Aí eu fui só forçando para densificar mais mesmo. Agora, uma coisa maravilhosa para cicatrização óssea, então é o calor. Tá? Se o osso é seco, você precisa de umidade para regenerar o osso. Você precisa de vitamina E, você precisa de óleo de gergelim, de óleo de girassol, você precisa de ghee. Aí a pessoa vai lá e bota 40 dias de gesso. Cara, o gesso vai só drenando. Mas eu não estou dizendo para vocês fazerem isso. Estou dizendo que dentro das minhas experiências eu consegui com muita parcimônia, com muito cuidado, com muito respeito, fazer uma cicatrização muito melhor do que o que me era oferecido. Mas aí eu não posso dizer para vocês fazerem, porque olha quantos anos de experiência eu tenho dentro da minha área, quanto estudo, quanta análise. E se der merda, o corpo é meu. Não posso falar para vocês fazerem uma coisa que se der merda, vocês estão ferrados. Né? Então o fato de poder ter uma artrite fantasma, de poder ter que fazer 4 meses, 3 meses de fisioterapia para depois ainda ficar ruim, me deixou muito atento e eu vi que essa cicatrização que a gente faz muitas vezes hoje em dia, Nebacetin, cara, tu passa uma pomada que tem derivados do petróleo no seu ferimento, os seus tecidos, os seus datos, eles contêm acne, os seus tecidos contêm fogo digestivo. Então quando tu passa uma pomada num ferimento, que toda a pomada não pode ser comida pelo seu corpo, grande parte dessa pomada, tipo 90% dessa pomada não vai ser ingerida. Quando você coloca babosa e cúrcuma, meu corpo ingere e começa a transformar aquilo em tecido. Nos primeiros dias de cicatrização da minha gata, que minha veterinária viu aquela capa de cúrcuma, ela falou assim, cara, nem sei se eu te dou bronca, vamos ver o que a gente faz. Aí a gente começou a limpar assim, ela falou, embaixo da cúrcuma tá bonito. Porque o corpo come a cúrcuma e faz da cúrcuma uma capinha, igual capinha de machucado mesmo. Então, assim, é muito importante entender essa propriedade. Olha que legal a pergunta da Michelle. Fiquem à vontade para participar agora, tá, pessoal? Michelle me perguntou aqui. E os ferimentos para diabéticos que têm dificuldade de cicatrizar? Então, a pele está tão doce que ela está abrindo, né? Você cortou, a pele está doce, ela está abrindo. Cúrcuma pura, tá? Cúrcuma pura para ferimento de diabetes. Você quer puxar aquilo, fazer as secreções diminuírem, deixar bem estreitinho. Tá? Então seria assim o melhor uso da cicatrização para diabético seria a cúrcuma. A babosa às vezes tem uso, mas a questão é que a babosa é úmida e a cicatrização do diabético ela já é muito úmida. Então é legal a gente usar a cúrcuma pura mesmo, tá? Tem muito mais aceitação. Quando deve ser trocada a pasta de cúrcuma com babosa nos cortes? Ótima pergunta, Simon. Olha só. Quando eu usei isso daí,
e eu já usei tanto em mim, para muitos outros humanos, quanto muitos outros animais e pets e por aí vai, a pele literalmente come o barato. Então você tem um corte, você passou uma capa de cúrcuma com babosa lá. Aí amanhã, na hora que você for fazer a sua higiene, você vai lavar e você vai ver que a cúrcuma virou uma capinha dura. Você vai ter que cutucar e de repente você vai ver que aquilo é a casquinha do seu machucado. Tá? Então você não precisa tirar. Porque se eu pegar a cúrcuma agora, peguei cúrcuma em pó e joguei ali no meu quintal, quem vai comer essa cúrcuma? Bactericida, fungicida, antibiótica, anti-inflamatória. Ninguém vai comer essa cúrcuma. Muito pelo contrário, os animais vão se afastar da cúrcuma. Os fungos, os insetos, todos vão se afastar da cúrcuma para não ter contato com barato, que é fungicida, bactericida, inseticida. Então, você pode usar sem medo. Tá? A cúrcuma tá suja. Cara, não existe esse negócio de cúrcuma suja. Esse é um negócio que eu fui aprendendo no Ayurveda. Limpo e sujo são conceitos que a gente pode falar, poeira é sujo. Mas dizer que aquilo vai gerar um processo infeccioso é só se a região tiver propícia. E aonde tem cúrcuma não tem nada que possa viver ali, além de tecidos humanos, além de tecidos complexos como tecidos mamíferos, por exemplo. Tá? Como melhorar machucados nos tendões? Cléia, ótima pergunta. Aí a gente está falando de cicatrização interna só, né? De restauração de tendão. Então, inicialmente são problema pita, tá? Problema de tendinite, bursite, inflamações musculares, fibromialgia, por aí vai. É problema de dosha pita, acúmulo de fogo, acúmulo de acidez. Então tem que ter um tratamentozinho anti-pita ali. Mas eu tenho uma receita aqui no Instagram e tá poucas postagens para baixo e a receita eu tô mostrando um limão na foto da receita e é um óleo medicado para dores, para bursite, tendinite, dá uma olhada, tá? Lesões venosas, alguma indicação? Mari, olha só, você deve fazer uma massagem do Ayurveda que chama Udvartana. Tá? O Duarte é uma massagem com pó e os pós têm propriedades específicas. Então, provavelmente um pó de centelha asiática com um pouquinho de gengibre e um pouquinho de cúrcuma deve ser bom para esse tipo de lesão. Tá bom? Pode congelar o gel da babosa? E o que é a artrite fantasma? Não é legal congelar o gel da babosa, porque como a babosa ela é feita basicamente de água, na hora que você congela a água expande, na hora que você descongelar ela vai se refazer e aí você meio que perde as propriedades da babosa nesse processo expansivo e retrator da água da babosa. Agora, se você deixar na geladeira, você deixa ela ali um mês numa boa, tá? Então pode deixar na geladeira que é mais interessante. Artrite fantasma é quando você não tem uma regeneração óssea muito legal. Você não se cuidou muito no período da regeneração. Aí geralmente na época ali dos 50 anos de idade, na menopausa, na andropausa, você começa a ter os ressecamentos articulares. E aí essa região que você tinha que ter cuidado bem começa a ter uma dor. E não tem nada que faça essa dor se resolver. Porque o seu osso, quando tinha que ser bem nutrido, não foi bem nutrido. Agora lá dentro dele existe um pouquinho de desunião. Assim, as coisas não estão bem ligadas. E aí na hora que esfria, aquilo se contrai e você sente essa dor, essa artrite fantasma. Tirei semana passada umas verruguinhas do colo a laser e ainda está vermelho. O que eu posso usar? O médico receitou fel, arde muitos em um dia só. Sou pita, com um pouco de ressecamento. Ghee puro, tá? Pode passar ghee puro sem medo de ser feliz. Para as veias que secam na quimioterapia, tem algo para restaurar? Astrid, suco matinal Ayurveda. Tá? Aí a gente está falando de restaurar a fluidez do sangue, a fluidez do plasma. Pega a receita aí no Google, é o primeiro feed, suco matinal Ayurveda. Tá bem? Pessoal, lembrando, não tem feito muito esses avisos. A gente não está mais com as inscrições do curso de Dravya Guna, de Alquimia e Remédios Caseiros aberto. Hoje o tema da live foi muito ligado com Dravya Guna, né? Que é uma coisa que estou vivenciando muito, o processo de cicatrização dos meus pets. Mas também todo esse tema ligado a entendimento de tecido, entendimento do sabor, entendimento de nutrientes, quais nutrientes são adequados para cada tecido, aulas que vão te ajudar com certeza sobre cicatrizações ósseas, cicatrizações musculares, escolher melhor sua dieta, desagravar seu dosha, curso de culinária e nutrição Ayurveda, as inscrições estão abertas indefinidamente. Estou deixando esse curso ao acesso de vocês para que vocês possam estar usufruindo dele. É 1 ano de acesso a um conteúdo magnífico, aula pra caramba, aulas profundas, onde eu explico tudo o que você precisa saber dentro dessa área de
fisiologia, entendimento dos elementos, como fazer um prato adequado para cada indivíduo, como fazer uma dieta anti-ama, dieta do Vata, do Pitta, do Kapha e por aí vai. Avisos feitos, vamos lá. Edson, ontem à noite minha vizinha foi mordida pelo cachorro dela, nada muito profundo. Pedi para passar babosa com cúrcuma. É isso, babosa com cúrcuma, tá? Se tiver com muita secreção na ferida, passa só cúrcuma. Pode... fez um buraco. Cara, faz um coisinho compactado de cúrcuma em pó e enfia ali naquele buraco, tá bom? Esse óleo de gergelim, rícino e ghee pode ser bom para joelhos com crack? Sim, sim. Tá? Você passa esse óleo na região e passa uma faixa em cima para não pegar friagem. Estava com uma fístula na gengiva, eu coloquei cúrcuma e em poucas horas ela estourou. Perfeito, porque a cúrcuma ela é adstringente, ela vai espremer aquilo para estourar. Tá bom? Edson, para hemorroidas, babosa, rola. Olha, uma receita que o meu primeiro professor me deu para hemorroida e eu já receitei isso pra caramba. E eu lembro que no início eu ficava com vergonha de falar de receita para hemorroida, né? Mas a galera não tem vergonha de perguntar. O que tirou a minha vergonha de falar disso, né? Que bobeira. A melhor forma de você tratar a hemorroida é pega o gel da babosa, pega lá a folha da babosa, tira um talo do gel, mais ou menos igual um dedo, assim, ó, pá, tira um quadradinho do talo. Pega esse talinho de gel, passa no ghee, envolve num plástico filme e bota no freezer isso. Vai deixar ali 10 minutos até isso congelar mesmo. Você vai pegar e passar um pouco de ghee no ânus. Esse negócio já tá com ghee, já tá úmido. Você deixa ali 2-3 minutos fora da geladeira só para ele umedecer de novo e supositório de babosa com ghee. Tá? Eu nunca usei, mas os meus pacientes que usaram falaram assim, maravilhas mesmo, eu achava legal. Porque se eu tinha vergonha de falar sobre isso e indicar, a galera não tinha vergonha de pedir e quando fazia, vinha me dizer assim, cara, o que tu me receitou resolveu minha vida, eu nunca mais tive. Tá? Podemos colocar cúrcuma em fungo na unha? Simone, o problema é que a unha é seca e a cúrcuma é seca, então a cúrcuma não vai ter similaridade com a unha, ela não vai ser absorvida. O que você tem que fazer para fungo em unha? Você tem que pegar um óleo de copaíba e um óleo de cravo. Tá? Você acha o óleo de cravo na farmácia, o óleo de copaíba também, mas assim, se você fizesse um óleo de cravo, aprendendo a medicar, seria mais legal, tá? Mas tem que passar óleo de cravo 1 para 1 com óleo de copaíba todo dia na unha, tá? Principalmente se for unha do pé. E assim, você vai ter que tratar mais de 1 ano às vezes, tá? O meu professor falava 6 meses. Muitas vezes fungo de pé você não tira com 6 meses, tem que tratar 1 ano, 2 anos para sair mesmo. Fungo só vem de umidade. Tá? Então é uma região que você não protegeu muito bem, deixou fechado, deixou umedecida, aí deu fungo. Então é botar o óleo e deixar exposto, botar o óleo e deixar exposto e botar o óleo todo dia, até 2 ou mais vezes. Lesões na pele na área sacral para pessoas acamadas. Dilza, a pasta de babosa com cúrcuma mesmo, tá? Ou, desculpa, a pasta de babosa com ghee, tá bom? Babosa com ghee. É uma região muito ácida e muito ressecante, não pode ter uso de cúrcuma direto ali geralmente. Edson entende muito. Obrigado, Ralph, é um prazer ter você aí, meu amigo. Edson, minha cachorra quebrou o dedo. Estou passando óleo de rícino, como você falou. Devo misturar gergelim e rícino? Não precisa não, tá? Em fissura de pele seca, no pé de diabéticos, posso usar cúrcuma em pó comprada ou in natura? Olha só, se você pegar a cúrcuma in natura, rala a cúrcuma, passa ela no algodão, espreme o algodão para pingar o suco da cúrcuma. E se você pegar ela em pó, pode usar ela em pó. O problema é que a cúrcuma em pó que a gente acha no mercado, geralmente ela tem uns 30% de fubá ou de arroz. Aí você vai ter uma cicatrização péssima. Tá? Então eu digo que vocês procurem uma cúrcuma de boa qualidade ou façam a sua própria cúrcuma. Tá bom? Qual seria o shot ideal para de manhã? Só cúrcuma? Então, é isso que eu fico falando. Ó, cada indivíduo é um indivíduo. Se a pessoa está seca, cúrcuma vai ser péssimo. Se a pessoa está quente, cúrcuma vai ser péssimo. Se a pessoa está ácida, cúrcuma vai ser péssimo. Se a pessoa está leve, cúrcuma vai ser péssimo. Então, dá uma olhada. Olha que legal. Nos destaques que eu tenho aqui no meu Instagram, terminando a live, eu tenho ali água morna. Aí eu tenho algumas variantes. Tem água morna para o Vata, que é com pitada de sal do Himalaia. Água morna com água de rosas e limão. Água morna com mel. Tá bom? Tem várias opções. Para a pele abaixo dos olhos, extremamente delicada de uma senhora Vata e quase centenária, passo ghee? Sim.
Tá? Agora, você quer, tipo, para ficar linda, se você tá me dizendo aqui que você quer regenerar a região, passa ghee com rosa mosqueta, tá bom? Passa ghee com rosa mosqueta. Agora, no curso de Dravyaguna eu ensino a fazer alguns medicamentos e alguns remédios que podem ser transformados em pomadas, que dão um banho em qualquer coisa que existe no mundo hoje em dia. Pode falar sobre redução de inflamação interna, doença inflamatória no sistema linfático. Sidmara, a gente tem um estudo no Ayurveda só sobre as membranas das células. As membranas das células, elas são chamadas de kala. Kala significa membrana, mas também significa tempo. O tempo que a membrana está no meio dá para a membrana a característica do meio. Então o meio aquoso do seu corpo está ácido e inflamado. Então você tem que usar algum antiácido, algum anti-inflamatório de similaridade aquosa. Haridra Kumari. Na minha empresa eu tenho esse medicamento, eu vou escrever o nome dele aqui. Haridra Kumari. É uma babose cúrcuma. Você encontra na Sankhya, tá? Sankhya Ayurveda. E aí eu te indicaria tomar 2 comprimidinhos desses todos os dias de manhã, que pode estar te auxiliando bastante, tá? Não vou falar que vai resolver, não. Mas é possível que te ajude bastante. 2 comprimidinhos de Haridra Kumari com um copo de água morna de manhã é um purificante do sistema linfático e do sangue. Tá bom? E para consulta com você, onde passo mensagem? Mandei pelo Instagram, mas foi no Instagram em espanhol. Então, manda nesse Instagram, que é esse aqui. É que o meu Instagram em espanhol ele é Edson Ayurveda com underline. E o meu com um risquinho embaixo. O meu é só Edson Ayurveda. Eu voltei a atender, pessoal. Uma coisa que me faz muito bem. Estou conseguindo atender mais ou menos 2 pacientes por dia. Estou com uma fila de espera de 10 a 15 dias, mais ou menos. Quem quiser informação sobre consulta, me manda um oi. Eu estou pegando qualquer paciente nesse momento. Se você é um dos pacientes que nos meses passados eu não consegui fazer a sua consulta, me dá um toque. Aquele valor antigo está válido para você ainda, tá? E te coloco como prioridade até pelo fato de eu não ter conseguido te atender nos meses anteriores. Mas quem quiser consulta, me dá um oi. Estou pegando qualquer caso, mas adoro pegar um pepino. Então se você é aquela pessoa que já passou com 3, 4 médicos e 2 terapeutas e 5 magos, 3 benzedeiros... Seja bem-vindo, estou aqui para resolver seu problema e costumo resolver. Meu companheiro está com descamação nas mãos. Do nada acontecem mais rachaduras profundas. O que você indica? Isso é um acúmulo de pita, tá? É um acúmulo de pita, geralmente um pita vata. Então tem que fazer uma dieta anti-pita, geralmente uma dieta mais doce, mais umectante, resfriante do fogo digestivo e que ajude a excreção dos sistemas linfáticos, mas de uso externo, o ghee pode ser uma boa opção. Como tratar a inflamação nas articulações como o pulso? Davi, o videozinho que eu coloquei aqui no Instagram recentemente, que é uma das postagens para baixo, não é muita não. Eu estou mostrando um limão assim. Eu ensino a fazer uma receita muito boa para tratamento externo e serve assim para articulação, para pulso, para ombro, para cotovelo, para joelho, tá? É bem legal. Dá uma olhada lá, que acho que é a melhor resposta que eu te dou. Dá uma olhada que é uma live só sobre dores articulares. O que pode ser usado pós cirurgia dentária? Babose e cúrcuma, tá? A pasta de Haridra Kumari fresca. E você pode colocar um pouquinho de ghee ainda. Você faz a pasta fresca e põe ali na região e tapa ali. Quando eu tirei o siso, estava começando o estudo de Ayurveda e fiz o Haridra Kumari. Quando eu fui tirar o ponto do siso, eu falei isso esses dias. O cara teve que me anestesiar, cortar a minha gengiva, porque a gengiva tinha crescido em cima do ponto, mas isso acontece. Só que depois que ele cortou a gengiva, ele falou, cara, mas tá muito duro, tem alguma coisa errada. Aí ele foi cutucar e falou, Edson, tu já criou massa óssea, isso demora 15 dias, hoje é o 8º dia, o que você fez? Babose e cúrcuma, tá? Posso colocar cúrcuma para suor mal cheiroso nas axilas? Ju, aqui, pode, tá? Mas a questão é que o suor mal cheiroso ele vem do sistema linfático e do sangue que estão ácidos. Então é uma purificação linfática, às vezes constipação gera isso, às vezes uma TPM mais forte também está acompanhada de uma acidificação do sistema linfático. Então está muito mais ligado à purificação dos tecidos, tomar o suco matinal Ayurveda, que é a primeira receita do Google. Procura aí no Google, suco matinal Ayurveda, primeiro feed. E aí você usa essa receita como de jejum, seria muito bom, beleza?
Você falou para passar ghee depois que retirei as verrugas, mas não teria que ficar mais seco a região para secar, cicatrizar e fazer casquinha? O ghee não umidificaria? Então, mas você não me disse que você é pita e que o que você está passando está ardendo bastante, e geralmente as verrugas que a gente tira elas são de características pita, e a gente coloca só coisas doces, ela vai dar uma fechada. Você pode fazer assim, ó, faz mais ou menos como eu falei no início da live, passa o ghee. No dia seguinte você viu que tá bonito? Passa ghee de novo. Viu que tá bonito? Passa ghee de novo. Tá vermelho? Passa ghee. Passei ghee, tá muito mucoso. No dia seguinte você passa cúrcuma. E é isso, tá? Você vai equilibrar entre ghee e cúrcuma. Tá bom? E aí na hora que estiver fechando, você vai começar a pingar óleo de rosa mosqueta para não ter cicatriz. Para disbiose intestinal. Então, disbiose intestinal é muita coisa diferente, tá? Como eu estava dizendo, tem a ama. Ama no Ayurveda significa toxina. Tem a ama do Vata, ama do Pitta, ama do Kapha. Tem a disbiose de quem está seco. Tem a disbiose daquele que está adstringente. Tem aquela disbiose de quem está rápido demais, de quem está ácido demais, de quem está leve demais, de quem está pesado demais, de quem está com muitas secreções biliares. Então o Ayurveda ele dá uma refinada grande nisso, tá bom? O óleo de cravo com copaíba pode ser para fungo na unha ou no pé em geral? Óleo de melaleuca não é bom para fungos? O óleo de melaleuca não resolve. Tá? Eu sei que o óleo de melaleuca é um bom para todas as coisas, mas na prática é muito mais legal você ter coisas específicas e pontuais, porque o óleo de melaleuca não é super amargo e super penetrante. O cravo é super penetrante e o copaíba é super amargo. Então você vai misturar dois super assim. Para fungo em geral. Tá? Você pode usar no pé inteiro, unhas da mão, unhas do pé, mas no pé inteiro. Tá bom? Herpes tem algo, todos os problemas de pele, pessoal, que é problema de pele, é verruga, é queimadura, é psoríase, herpes, são problemas geralmente pita. Tá? Às vezes não é pita, mas é problema que está no sangue. Então não é por uso externo que a gente consegue resolver. Tá bom? Quando abre as inscrições para um novo curso de Dravyaguna? Então, pessoal, a gente encerrou as inscrições há mais ou menos 10 dias atrás. E eu estou com muitas pessoas que estão pedindo para eu abrir mais uma vez as inscrições. Talvez eu faça o seguinte, vamos ver se eu programo com a minha equipe direitinho. A gente abre as inscrições um dia para vocês. Tá? Eu abro um dia, coloco vocês nessa mesma turma que foi formada. Mas eu vou ver se eu faço isso bem feito para todo mundo que está querendo comprar, conseguir comprar juntinho. Tá bom? Mas a ideia não era mais abrir inscrições esse ano. Boa tarde. Tem uma bursite de quadril. Pode ajudar com alguma sugestão? Acredito que seja isso. A receita que eu estou falando para vocês darem uma olhada. Dores articulares, dores ósseas, artrites, tendinites, bursites. Dá uma olhada numa receita que eu coloquei no Instagram recentemente, que eu estou segurando um limão assim na foto, tá? Cicatrização do meu siso foi show, graças ao Harira. Posso atender quem nunca foi atendido por... Pode atender quem nunca foi atendido por você? Sim, eu estou atendendo, tá? Voltei a atender, tem uma listinha de espera pequena, mas tem. Você pode ajudar veganos? Claro, tá? Se tem uma galera que é difícil de ajudar, a galera que é crudívora, porque assim, tu não quer nem cozinhar o alimento. Aí a questão é a seguinte, muitas vezes, a maioria das vezes que eu atendi, eu estava comentando isso ontem com a galera na escalada, a maioria das vezes que eu atendi pessoas que faziam dietas restritivas, seja qual for, essa pessoa estava mais adoecida do que pessoas que não faziam dietas restritivas. Então assim, você é vegano, mas aí eu vou ver que você tem pouca gordura no corpo, por exemplo, não tem nenhuma gordura que seja melhor do que o ghee. Então eu vou pedir para você abrir mão do ghee, por exemplo. Usa o ghee ao menos. Não quero tomar leite. Beleza, vamos fazer um leite de semente de girassol com tâmaras, que já vai ter o óleo da semente de girassol, já vai ter o doce da tâmara, já é parecido com leite, mas não tem nada no mundo que seja parecido com ghee. Então eu indico que você abra a mão para poder usar o ghee. Eu falo isso já nesse sentido, dizendo porque muitas vezes eu atendi pessoas adoecidas por fazerem dietas restritivas. Então aquele baiano que está comendo acarajé, que está comendo muqueca, que está comendo carne seca com farofa de café da manhã, ele muitas vezes está mais equilibrado do que o cara que estudou pra caramba sobre dieta vegana, crudívora, viver de luz, dieta da proteína, jejum intermitente, keto e por aí vai. Então, pessoal, estejam sempre se observando para ver se as propriedades fisiológicas do seu corpo estão em dia. Você fala muito, pensa muito, produziu secreção, então seu cérebro está bom. Você está com fome, seu lábio ficou vermelho e quente, então já está na hora de acabar a live. E aí, assim, são propriedades que a gente aprende observando, né? Tô bonitão,
Obrigado, Andréas. Obrigado, Maíra. Galera do Saúde Elementar aí presente na live. Muito feliz de ter vocês aí, grandes parceiros de jornada. Edson, tô com ondulação nas unhas, um risco fundo em 3 unhas. O que será, hein? Diagnóstico de unha. Ondulações é déficit de tecido. Muitas lives atrás eu tenho um pack de lives especiais sobre autodiagnóstico, tá? Você tem que procurar, mas você encontra. Se você não encontrar, procura no YouTube da Sankhya Ayurveda, mesmo nome, a Sankhya Ayurveda. Procura lá no YouTube, autodiagnóstico. Tem uma playlist. Aí você vai ver bastante sobre isso, tá? Para pita com infecção de próstata, tem alguma indicação? Haridra Kumari, tá? 2 comprimidinhos de Haridra Kumari de manhã no de jejum. Não vai resolver, mas já ajuda. Tem tratamento para puberdade precoce em menina? Ângela, tratamento necessariamente não. Agora é uma coisa de estar fazendo dieta purificante, tá? Tirar os hiperestimulantes, dar os nutrientes necessários. Eu acho que um pouco de vídeo de conhecimento para essa pessoa tão jovem entender porque o corpo dela está mudando tão rápido, né? Queridos, estou ficando azul de fome, hein? Edson, clareamento de mancha escura na pele. O que pode usar? Óleo de rosa mosqueta. Ó, rosa mosqueta, tá bom? O ghee pode ser feito com manteiga comum do supermercado? Sidmara, pode. Não é adequado? Não, mas você ainda tira um ghee bom. E compra a manteiga, geralmente, é o que eu vou dizer, é a mais barata. É a Batavo, é a Itambé. Porque quando você vai ali para a aviação, ela tem corante, tem conservante. Quando você vai para essas manteigas cara de pote, é cheio de conservante. Então vai para a mais baratinha que tem geralmente, tá bom? Edson, admiro muito seu trabalho, mas não consigo consumir ghee. Tenho inflamação na pele, deve ser isso. Quando faço injeção de leite ou derivado, não tem jeito de você sempre... E você sempre fala de ghee. Mas assim, o ghee ele não tem caseína, ele não tem lactose. Um teste legal de você fazer é passar o ghee na pele. Tá? É você botar o ghee no suco matinal e bater o ghee, ele vai sumir no meio do seu suco. Ao invés de você fazer arroz cozido refogado no óleo de soja, vai fazer arroz refogado no ghee. Você vai colocar pequenas quantidades de ghee e você vai ver assim que o ghee provavelmente ele se adapta a você. Tá? É o ghee mesmo, não é outra coisa não. Queridos, ficou legal, hein? Começamos a live com 20 pessoas, para 30, para 60, agora temos 85 e estamos encerrando a live. Avisos, voltamos à regularidade de lives, segunda, quarta e sexta, 12h40. Não sei ainda, minha mãe entrou agora, mãe, você está atrasada. Não sei ainda qual é o tema de sexta-feira, mas tem live sexta-feira, tá bom? Vou pedir para vocês, como a gente sempre pede, não deixe de bater uma foto, de curtir, de compartilhar. Você pode bater uma foto e me marcar, ou você pode depois, se você achou essa live legal e tem gente que vai se beneficiar dessa live, entra no meu perfil, clica nessa live e compartilha o story dessa live, que aí a pessoa quando vê a sua ele já entra direto. Última pergunta, Estúdio Veganíssima. O ghee pode ser vegano? A questão é assim, todo o elemento contém um efeito. Então, quando eu falo que é ghee, eu estou falando de um óleo que ele é doce, ele nutre os 7 tecidos, ele não aumenta e nem diminui o fogo digestivo e ele tem um índice de penetrabilidade ótimo. Então, você pode deixar ele decantando que ele vai sendo transpassado. Quando eu falo ghee vegano, a primeira coisa que eu não sei o que é. Geralmente é gordura de palma que recebeu cúrcuma. Gordura de palma é uma graxa, é uma secreção dura, espessa, não tem nenhum benefício medicinal. Muito pelo contrário. Babaçu, mesma coisa, não tem nada legal assim, babaçu é bom para você ingerir, não. Então o problema é que geralmente ghee vegano não tem nada a ver com ghee. E quando eu estou falando para a pessoa usar ghee, estou falando para usar um remédio que tem efeitos medicinais, pontuais, específicos, analisáveis e observáveis. Então quando a pessoa substitui uma indicação, tipo eu falo, olha, toma um chá de arnica, mas pode ser de coentro, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não sei qual vai ser o efeito do ghee vegano em você. O efeito do ghee eu sei. Eu tenho 12 anos de estudo de Ayurveda e quando eu fui estudar Ayurveda tinham 7.000 anos de relatos escritos em livros. Então eu consigo controlar quando eu tenho experiência e antes de eu ter experiência, muitas outras pessoas por muitas outras vidas tiveram essas experiências. Eu acabo falando com muita parcimônia, tipo assim, de uma outra forma, ghee vegano é uma viagem. E todo terapeuta bom de Ayurveda que vê ghee vegano, ele, meu Deus do céu, ghee vegano, vai matar alguém.
Então eu tô com toda a parcimônia para dizer assim, cara, não sei o que é. E o cara que produziu tá viajando de produzir isso, porque ele tá dizendo que é uma coisa que não é. Então eu vou falar assim, ó, banha de porco vegana. Não é melhor eu dizer que aquilo é gordura de palma? Porque o cara que vende banha de porco, ele vai ficar muito puto de ver que tem um cara chamando gordura de palma de banha de porco. Então, quando eu passo as indicações para o meu paciente fala assim, cara, eu vou arrasar no tratamento. E ele chega no Mundo Verde e compra um ghee vegano achando que ele está arrasando, ele está acabando com o meu tratamento. Tá? Fechou? Excretei o pita aqui, galera? Com carinho, com amor, né? Fechou? Queridos, obrigado pelo tempo de vocês. Eu preciso comer, galera. Eu preciso comer. Os pets já comeram, já fiz reunião, tenho consulta para fazer, preciso me alimentar. Obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra sexta-feira para a live de 12h40. Até a próxima. Oxi.